Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Marco Aurélio, trabalhador do grupo de estudos Saint-Germain, e hoje eu vim trazer para vocês o terceiro episódio de uma série de vídeos que a gente está gravando, baseados num livro que se chama Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos, de Lindsay Gibson. E no vídeo passado, no episódio passado, a gente começou a trabalhar o capítulo que se chamava Reconhecendo Pais Emocionalmente Imaturos. Eu conversei com vocês que esse capítulo era tão rico, mas tão rico, que não dava para ser feito num episódio só, ia ficar um episódio muito longo. Hoje a gente vai continuar esse debate, trazendo alguns casos, trazendo mais algumas características e mais alguns debates sobre essa identificação, esse reconhecimento de pais emocionalmente imaturos. Mas para fazer o gancho com o episódio passado, que é do mesmo capítulo, eu vou lembrar rapidinho, lendo aqui, algumas características importantes que têm a ver com pais emocionalmente imaturos. Baixa tolerância ao estresse, rigidez e obstinação, pessoas que fazem o que dá vontade, pouco respeito pelas diferenças, pessoas egocêntricas e pessoas que muitas vezes promovem uma inversão de papéis com seus filhos, se comportando na posição de necessidade de acolhimento, de entendimento e não fazendo isso com seus filhos. Todas essas características que a gente debateu no episódio passado, aliás, se você não viu ainda, super aconselho, é um episódio muito legal, são características que permitem, que fazem a gente reconhecer pais emocionalmente maturos. Claro que quando eu falo isso, não estou dizendo que todos terão todas as características, não é assim, não é um manual, mas são características comuns nessa situação. E agora a gente vai para a segunda parte do capítulo, e começando essa segunda parte, vou trazer uma história que o livro conta de uma mulher chamada Frida, que exemplifica um pouco disso que a gente está falando. A Frida é uma mulher de 40 anos, que foi criada numa casa com um pai que se chamava Martim, e esse pai era extremamente agressivo. Ele batia na Frida, batia na irmã dela mais nova, e agredia verbalmente a mãe das duas. Era uma pessoa extremamente explosiva e agressiva. Mas engraçado, no sentido, né, engraçado não positivo, é que ele nem sempre era assim. Ele tinha dias que ele era ótimo, generoso, bondoso, que ouvia, mas em outros dias ele era extremamente agressivo, extremamente violento. E aí, o que acontece, pessoal? Qual a reflexão disso, dessa imprevisibilidade? São pais, no caso o Martim, o pai, que invertia o papel com o filho, que queria ser acolhido. Quando ele não estivesse bem, ele queria que todo mundo fizesse o que ele quer, que entendesse que ele não está bem. E no momento que você não aceitava isso ou reagia de uma forma que ele não gostava, ele agredia. Ele tinha uma postura quase de um bebê, que às vezes não é atendido e faz uma pirraça, só que uma pirraça feita por um adulto agressivo gera uma violência. Ele agredia as meninas, as filhas. Então, é um caso clássico de pai emocionalmente imaturo, porque ele queria o acolhimento dos seus sentimentos, mas não acolhia as reações e as diferenças de pensamento que os outros tinham. E aí, a Frida conta, né, o livro conta uma história que depois a Frida se muda, né, fica adulta, segue em frente, que exemplifica isso de novo, até como um caso diferente, mas dentro do mesmo caso. O pai resolve fazer um balanço de madeira para a filha para colocar na varanda dela. Só que a filha não queria aquele balanço, ela queria a varanda de um outro jeito, de uma outra forma, em uma outra configuração. Só que o pai faz o balanço, leva e espera que a Frida fique muito feliz porque ele fez aquele balanço para ela. Só que a Frida não queria. Ela não tinha, ela queria a varanda de outro jeito. E isso exemplifica muito claramente a falta de empatia que as pessoas emocionalmente imaturas têm. Elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Elas entendem que o que elas acham que é melhor é o melhor.
Se eu acho esse balanço lindo, maravilhoso, que ficaria excelente naquela varanda, é porque ele vai ficar. Mas a casa não era do Martim, não era do pai, era da filha, e a filha não queria aquele balanço. E ele entrega o balanço como se tivesse, até eu uso uma analogia, uma criança dando um desenho para os pais. Que a criança fica super orgulhosa do que fez daquele desenho e tal, mas ali ele era um adulto e que não estava respeitando a vontade da filha. O que a filha gostava, o que ela realmente se interessava em colocar naquela varanda. E aí esse conceito de empatia é muito importante, pessoal. Porque empatia passa por você entender os sentimentos e emoções do outro, mas principalmente por se colocar no lugar do outro. Por mudar o seu ângulo de visão para o ângulo de visão daquela pessoa. Empatia não é só entender que ela não gostou, é entender que se ela não gostou, aquilo não é o que ela quer para a casa dela, para a vida dela, para a construção dela. Óbvio que o balanço é só um simbolismo. Quantos pais, muitas vezes, querem que o filho siga a carreira que eles desejam, que eles determinam, que talvez eles tivessem um sonho no passado e não tenham alcançado. Mas a escolha, a decisão, a caminhada tem que ser daquele indivíduo, do filho. Claro que ele vai ser orientado, claro que precisa conversar, claro que opiniões são sempre bem-vindas, mas a gente não pode normalizar alguém tomar a rédea da vida do outro, quando o outro está adulto. Quando é uma criança, um bebê, ok. Você vai ouvir, você vai respeitar, mas vão ter regras que você vai ter que ter, faz parte do processo de criação, inclusive. Mas se a gente precisa ter empatia de eu quero isso, mas você não quer, eu tenho que olhar do seu ângulo. Isso é empatia. E até o livro traz um debate sobre isso que eu achei bem legal também, que eu trouxe aqui para a gente debater junto. Ele fala o seguinte: sociopatas não são pessoas, tá, que não interpretam as emoções do outro. Pelo contrário, muitas vezes sociopatas que usam, né, para o mal, eles conseguem entender as suas fraquezas emocionais, as suas dificuldades emocionais e usar isso como uma brecha, como uma possibilidade de te manipular, como uma possibilidade de te fazer o mal a partir daquilo, de certa forma, te maltratar, te castigar, enfim. E, muitas vezes, os pais emocionalmente maturos, eu não estou querendo generalizar aqui, nem tratar como sociopatas, porque o sociopata vai num grau além, né? Eles também conseguem enxergar as intenções e sentimentos que estão por trás daqueles filhos, daquelas crianças. Nem sempre crianças, daqueles adultos, adolescentes, crianças, enfim. Eles conseguem muitas vezes fazer isso, só que eles não estão preocupados com isso. Eles simplesmente não estão preocupados em usar essa percepção, essa identificação como uma criação de intimidade emocional. Na verdade, eles rejeitam isso. Eles entendem, enxergam, mas não querem. Não estou nem aí para isso. Não digo todos também não, porque vão ter pais emocionalmente maturos que não conseguem nem identificar. Ok, isso vai acontecer também. Mas alguns conseguem. E dentro desse entendimento, eles optam por não usar isso para uma intimidade emocional. Eles preferem afastar essa intimidade. Eles preferem rejeitar essa intimidade. Eles preferem negar isso. Porque não é a maneira que eles querem que funcione aquele relacionamento, ou que eles estão dispostos, porque relacionamentos são complexos. Você precisa, muitas vezes, ceder para aceitar, para se colocar, para adaptar situações. Você tem que ceder, não só relacionamentos amorosos, amizades. Às vezes, você está com um amigo que quer fazer uma coisa que você também não queria naquele momento ali, mas você quer apoiar ele. Quer ver um filme, você quer ver outro filme, ele quer ir para um restaurante, você quer ir para outro, mas alguém cede. Óbvio, dentro dos limites morais, dentro do que é razoável, dentro do que faz parte dos seus princípios. Estou falando escolhas aqui, mas pontuais, tá, pessoal? Nada muito maior que isso. Mas você precisa ceder. E se a pessoa emocionalmente matura não quer ceder, porque lembra o que eu falei no iníciozinho do vídeo de hoje, ela é rígida, ela não aceita as diferenças, ela não tem tolerância ao próximo,
escolhas diferentes das dela. Ela não quer ceder, é melhor não se conectar. E se você não se conecta, você entra numa posição de eu faço o que eu quero, eu faço o que eu tenho vontade. E aí você perde as conexões, né? E você não cria, muitas vezes, essas conexões. Aí, pessoal, um outro ponto muito legal aqui dessa segunda parte do capítulo. Confesso que no final do primeiro episódio, não desse capítulo, do primeiro episódio mesmo, lá atrás, né? A gente tá indo, hoje esse é o terceiro. Eu me peguei pensando e vou fazer um desabafo aqui, meio que julgando, né? Sei que a gente não pode julgar, mas tentando, poxa, quem ao meu redor são pais emocionalmente imaturos? Tem? Será que isso é comum? Será que isso não é? Será que eu estou exagerando nas minhas análises? Porque a primeira resposta que eu tive, eu identifiquei muitas características ali que eu vi em pessoas. Tá? E, de novo, não vou citar nomes, óbvio, mas eu vi em várias pessoas aqui ao redor e coisas do tipo. E comigo também, algumas delas, eu como pai, às vezes, me peguei pensando, pô, será que eu não sou assim também em alguns pontos? Então foi uma reflexão profunda para mim, tá? E aí agora, lendo esse capítulo, achei bem legal, porque o livro traz essa pergunta. Por que existem tantos pais emocionalmente imaturos? Por que isso é tão comum? E aí eu me peguei, pô, pelo menos, né, a minha sensação inicial, que tem um monte de gente com essas características, o livro meio que condiz com ela, que traz, assim, essa ideia de que realmente existem muitos. E aí, quando ele trouxe essa pergunta, eu falei, caramba, né, legal entender que isso não é da minha cabeça só. E ele traz uma visão também que eu achei muito legal de dividir aqui, compartilhar com vocês, que é, muitos desses pais emocionalmente imaturos, eles também foram criados em famílias por outros pais emocionalmente imaturos. Muitas vezes num grau até mais extremo do que eles fazem com seus filhos. Inclusive, a Lindsay, que é a autora do livro, ela fala lá que no consultório ela atende, ela é uma psicóloga, né? E que ela muitas vezes, até os próprios filhos relatam que se sentem assim, que sentem a imaturidade dos pais, mas que observam que os pais passaram por situações muito piores. E por que os pais passaram por situações muito piores? E a gente tem que voltar no tempo, né? Como é que era antes? Como é que eram as gerações anteriores, né? A criação era mais rígida. Era uma criação muito mais extrema em relação à ausência de cuidado e de carinho, muitas vezes, do que é hoje. E aí eu até trouxe aqui, né, para a gente debater. Era comum nas gerações passadas que o castigo físico fosse algo normalizado. E não só em casa. Na escola, nos ambientes sociais, era comum. Quem não ouviu ainda a palmatória, que é que você batia na mão? Não sou dessa época não, tá, pessoal? Mas já ouvi relatos sobre isso. Filhos que castigavam o pai com surras mesmo. Quer dizer, pais que castigavam os filhos com surras mesmo, de deixar marca. Vocês já devem ter ouvido surra de cinto, que às vezes amarravam o filho, prendiam o filho para expor o filho. Então, quando a gente volta um pouquinho no tempo, e de novo, não, as nossas ações, elas são nossas ações. A gente nunca pode usar uma justificativa dizendo assim, eu agi assim porque quem fez comigo fez pior. Não, o erro é erro, o certo é o certo. Ponto. Mas se compreendendo, tendo uma visão maior, muitos dos pais que são imaturos também foram criados em ambientes extremamente imaturos, extremamente pesados, extremamente rígidos. Então é mais difícil para esses pais que não desenvolveram lá atrás as conexões, essa percepção das emoções, dos sentimentos, eles vão ter dificuldade, muitas vezes, para criar isso com seus filhos, para desenvolver isso com seus filhos. A gente ouvia alguns ditados clássicos, como a criança que é mimada é uma criança estragada. Então, se a criança focasse no colo, se a criança recebesse um carinho além do normal, se é que dá para chamar de além do normal, a criança era mimada, ela vai ser uma criança que não vai obedecer, que vai não sei o quê. Olha que coisa mais primitiva. Por quê? Ter regras, ter limites é fundamental para a criança, mas ter carinho, ter acolhimento, ter apoio também. Por que não podia ser assim? Tinha uma frase também que vinha muito, né? Eu até anotei aqui,
quando você traz ali aquela ideia de não fez mais que a sua obrigação, você, tipo assim, coisas no sentido de desvalorizar o bem feito e só valorizar, só trazer cobranças, castigos e pressões. Para vocês terem uma ideia, o livro fala de uma coisa, até anotei aqui, que a primeira publicação sobre crianças, no sentido de que crianças têm sentimentos, são indivíduos que precisam ser cuidados, respeitados e coisas do tipo, ela é em 1946, pessoal. Não é tanto tempo assim, né? Talvez alguns de vocês tenham parentes da cidade, ou sejam da cidade, voltando no tempo, você também lembre, talvez, de coisas que você tenha passado e que hoje não são mais normais. E que bom, graças a Deus que não são mais normais. Graças a Deus que não é mais razoável uma criança tomar uma surra de cinto porque desobedeceu ou porque fez alguma coisa. Graças a Deus que não é mais normal um professor ter um instrumento de tortura na sala de aula. Ah, mas hoje as pessoas não obedecem. Não é isso que faz ninguém obedecer, é ensinar, é mostrar, é impor limites sim, mas a violência, ela vai gerar violência. A dor vai gerar dor. Violência não gera amor, violência não gera coisas boas, ela vai gerar mais sofrimento e mais dor, e essa dor vai ser levada para frente. Então, evoluímos nisso. Quando eu estava para ter meu primeiro filho, a gente em casa, o Gui, né, que está com 4 anos, faz 5, daqui a pouquinho, está chegando em junho, a gente lendo sobre criação de eu e minha esposa aqui, de crianças e tudo mais, a gente se deparou com algumas coisas que a gente ficou meio assustado, confesso para vocês. Muitos países, aí, de novo, não é julgando, estou trazendo um compartilhamento aqui, muitos países, principalmente na Europa, têm uma visão ainda mais primitiva de criação. Que se a criança chora de noite, é para você não ir. Porque ela vai chorar, 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 chorar e vai aprender que não pode chorar. E vai parar de chorar e vai dormir sem o pai ter que ficar, sem a mãe ter que ficar indo lá toda hora. Pode até funcionar, pessoal, mas é assim que você quer que seu filho seja criado, que ele tenha que reprimir as emoções. Ele está chorando, ele está sofrendo, ele está triste. Ah, mas é uma besteira. Besteira para você, para ele, que é um bebê que não consegue nem falar ainda, não é besteira. Será que é isso que a gente quer para os nossos filhos? Que eles reprimam as emoções? Concorda que dentro do que a gente está debatendo, isso soa muito como pais emocionalmente imaturos, que não querem se conectar emocionalmente, que não querem acolher, que não querem ouvir, e para um bebê o ouvir é o choro, não. O bebê não vai sair falando para você. Ele vai chorar. Quando ele chora, ele está demonstrando que está com medo, porque está no escuro, que está com xixi, que está vazando da fralda, que está com fome, que está com cólica, sei lá. Mas é a maneira dele de falar. E se você não vai lá, você é como se estivesse desprezando o sentimento que ele está te trazendo. Pode ser que ele pare de chorar por cansaço, por desistência. Eu, como pai, não quero isso. Eu quero que meu filho chore quando precisar e eu possa estar lá para ouvir os sentimentos dele. Então, ainda é muito enraizado na criação de filhos e crianças. E aí você talvez entenda, porque muitos lugares são pessoas mais frias. A gente brinca aqui dos defeitos do Brasil e tal, mas o Brasil é um país caloroso, Mas muitos lugares, se esse é o padrão de criação, concordo que as pessoas serão mais frias, em regra, com exceções, mas em regra. Porque as pessoas vão criar menos laços, porque elas vão querer se virar sozinhas. Se desde bebê isso acontece, como criança, como adolescente, não vai ser tão diferente assim. Então, desenvolve essa falta de conexão e essa dificuldade de laços afetivos mais fortes. E o livro traz, né, um exemplo disso também, da história da Ellie. Tá? Eu anotei aqui para a gente falar. A Ellie era uma criança, tinha uma mãe chamada Trude, que era uma mãe bondosa, generosa, mas extremamente impenetrável. Ele usa esse termo, impenetrável sobre os seus sentimentos. O que é impenetrável sobre os sentimentos? Ela não tratava de sentimento, ela não falava, não perguntava, não mostrava, nada do tipo. E ela tem 2 momentos que ela faz 2 coisas com a Ellie que simbolizam um pouco disso. Quando a Ellie tinha 11 anos, ela pegou a boneca preferida e jogou fora. Por que ela jogou fora? Porque a Ellie já estava velha para ter boneca. E ela simplesmente uma noite chega e fala, não, vou jogar fora essa boneca, e joga fora e manda embora.
E a Ellie fica muito triste. Imagina, brinquedo preferido. A mãe não estava nem aí. Era isso e ponto. Ela não achou que precisava ouvir aqueles sentimentos. Ela não achou que precisava entender aqueles sentimentos. Voltando para o papo. A criança não tem sentimentos, não importa. Essa era a visão antiga, a visão que a Ellie recebeu da mãe. O nome da mãe era Trude, nessa época. E a mesma mãe, com a mesma filha, a filha tinha um gatinho que ela gostava, que ela cuidava. Um belo dia a menina voltou da escola e o gato não estava em casa. E a mãe fala, não, me livrei do gato, mandei o gato embora aqui de casa porque ele está fazendo muita bagunça. E a criança nunca mais viu o gatinho. Imagina o trauma emocional que isso gera, pessoal. Imagina o laço que você criou com aquele animal, com aquele ser, e de repente ele sai sem você minimamente entender. Ele não saiu porque ele faleceu, porque estava doente, porque, enfim, aconteceu alguma coisa. Não, porque a sua mãe achou que ele bagunçava muito a casa e vai embora. É essa falta de empatia, essa falta de cuidado que simboliza um pouco do que a gente está falando aqui também. Dessa reconhecimento do que seriam os pais emocionalmente imaturos. Uma outra história que o livro traz, indo agora para a reta final, tá, pessoal? Vou trazer mais duas histórias que eu achei legais aqui, nessa segunda metade do capítulo. Da Elizabeth. Elizabeth, ela foi criada por uma mãe que era uma mãe inconstante, imprevisível. O que significava isso? A Elizabeth ficava ansiosa toda vez que tinha que falar alguma coisa com a mãe. E por que ela ficava ansiosa? Porque ela não sabia como a mãe ia reagir. A mesma coisa, num dia podia gerar uma coisa ok, uma reação boa, e no outro dia uma reação extremamente ruim. Ela não tinha nenhuma convicção, nenhuma clareza de como a mãe ia reagir a algo que ela trouxesse. E aí, o que isso acontece? O que isso gerou nela? Ela começou a achar que a culpa era dela. Que a mãe era assim com ela porque ela era muito cheia de defeitos, ela era imperfeita. Porque não fazia sentido. A mãe fazia, porque a mãe devia ver muitos defeitos nela. E aí, o que isso gera? Você passa a achar que os seus sentimentos são ruins e proibidos. E que certos sentimentos você precisa abafar. Se você está triste e vai contar para sua mãe, e ela, sua mãe, seu pai, seu responsável, tá? E ela inferioriza aquele sentimento, trata como algo banal, você passa a achar que não tem direito de ficar triste, pessoal. Se você está com raiva de alguma coisa, porque você, de alguma maneira, a raiva faz parte. A gente tem a raiva como uma das emoções que vão fazer parte da nossa construção. E aí você está com raiva e você traz, estou com raiva por causa daquilo, e a pessoa fala, você não tem o direito de ter raiva disso. Olha que frase que às vezes a gente usa, você não tem o direito. Quem somos nós para decidir o que o outro tem direito de sentir ou não? E principalmente, você acha que ele controla? Você acha que você consegue passar o dia inteiro sem ter raiva de nada, se um dia consegue, 2? Será que a gente faz isso? Então por que a gente cobra isso do próximo? Ainda mais de uma criança, de um filho. Então, esse cuidado, esse respeito, essa necessidade de entendimento, muitas vezes os pais emocionalmente imaturos não conseguem ter. Terceiro caso. Caso da Hannah. O que acontece com a Hannah? A Hannah não tinha, desde nova, muita conexão com a mãe, muita intimidade com a mãe. A mãe cuidava dela. Inclusive, lembra, a gente falou sobre o primeiro capítulo, os pais emocionalmente maturos, não é que eles não cuidam dos filhos. Muitas vezes eles cuidam da alimentação, cuidam da saúde, cuidam da rotina, da escola, eles só não se conectam emocionalmente. O ponto aqui é uma imaturidade emocional. Não é uma imaturidade ou um abandono. Não, é um abandono no sentido emocional, tá? Só resgatando isso, porque já é sempre bom a gente voltar em coisas que a gente já falou há um tempo. Mas a Hannah, voltando para o caso da Hannah, ela queria muito desenvolver, ela entendeu quando mais velha, quando adulta, que ela precisava dessa intimidade com a mãe, que aquilo fazia uma falta extrema para ela. E ela uma vez resolve na casa da mãe, numa visita, e fala com a mãe, mãe, quero te fazer um pedido. Me conta algo que você nunca me disse antes, algo sobre você, algo sobre seus sentimentos. E a mãe toma um susto. E a mãe toma um susto, no primeiro momento fica paralisada e depois ela desaba num choro.
Um choro porque aquilo estava tão reprimido nela, talvez ninguém tivesse chegado e pedido para ela falar das emoções, ou quando ela tenha tentado, ela tenha recebido reações muito negativas. E é uma mistura, a situação, o livro conta, uma mistura daquela coisa do choro e da angústia. Porque você fica angustiado, você se coloca numa situação que você não está acostumado. Qualquer um de nós, quando a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, ou que tem dificuldade de fazer, a gente fica ansioso, a gente fica angustiado. E isso era falar sobre os sentimentos, no caso da mãe da Hannah. Isso era falar sobre o que estava dentro dela. E ela fica tão desnorteada que ela chora. Que ela meio que dá uma surtada, mas entendo o surto do jeito bom, né? Ela dá uma surtada no sentido de não saber lidar com aquilo. Não saber como tratar desse tema. Olha o quão forte é isso, esse desabafo. E aí, pessoal, fechando o nosso estudo desse segundo capítulo, que está no nosso terceiro episódio, algumas outras características que trazem as pessoas emocionalmente maturas, que o final do capítulo fala para a gente. Elas têm relação paradoxal com as emoções. Elas sentem as emoções, muitas vezes são super intensas. Ao mesmo tempo, elas rejeitam essas emoções. Elas têm fobia de lidar com essas emoções. Então, ela, por mais que ela se... E às vezes, quando a gente tem fobia, quando a gente sente é mais intenso, porque você não sabe muito bem explicar. Você sente de uma forma muito extrema. Você não sabe de onde veio toda aquela intensidade, mas veio muitas vezes de você não falar sobre. Não tratar aquilo como normal. Ou não ouvir aquilo no seu dia a dia. Elas têm fobias de afeto. Como muitas vezes elas foram criadas nesses ambientes muito rígidos, elas aprendem a se colocar numa casca de tartaruga, numa posição de defesa. E elas têm medo de se afetuar, de se sintonizar com outras pessoas. Elas têm medo de se conectar com outras pessoas. Elas não conseguem, elas têm dificuldade quando escutam sobre sentimentos, porque elas sempre tentam funcionalizar demais o negócio. E sentimentos não são racionais, muitas vezes, eles são sentimentos. Muitas vezes, por conta dessa fobia de afetos, elas são o que o livro chama de estraga-prazeres dos seus filhos. O filho, a filha vai, conseguiu, tem um bom emprego, comprou uma casa, aí você fala, ai, não, que bom que você comprou uma casa. Mas, dá um trabalho danado, hein? Agora, para a gente fazer mobília, para você organizar a casa, a rotina, nossa, vai ser um trabalhão. Gente, a pessoa acabou de comprar a casa, a pessoa está no momento de felicidade. Ah, mas o que ela falou não está errado, dá trabalho mesmo. Dá. E daí? É isso? Esse é o momento que você está compartilhando uma alegria, o que você quer receber é uma tarefa? Por que não chegar a abraçar? Nossa, estou muito feliz por você, você conseguiu. Você merece, você correu atrás, você conseguiu buscar esse objetivo. Então, você estraga prazer, muitas vezes, essa característica de tentar racionalizar demais. Elas são pessoas literais, às vezes, que leem uma coisa e não conseguem pensar na consequência, que não conseguem partir para uma ideia da porquê daquilo. É só o que está escrito e é o que está escrito. Raciocínio literal é isso. Eu leio o que está escrito. Eu não analiso, eu não penso, eu não entendo o contexto, não. Se a pessoa falou aquilo, ela falou aquilo. Mas em que contexto? Hoje em dia isso é muito comum, né? Você pega o corte de um vídeo da internet, vem uma frase muito forte ali, mas que está tirada do contexto. Então, num contexto, a interpretação é muito diferente do que num corte. Mesma coisa na raciocínio literal. Olhar só o que está escrito sem interpretar não faz sentido. Inclusive na religião é assim. Se você pensar na Bíblia, nos ensinamentos da Bíblia, você tem que contextualizar. Em todas as religiões, estou falando só da Bíblia, estou falando que você sempre tem que contextualizar em que tempo aquilo aconteceu, em que momento. A gente não pode ser só literal. Pessoal, pessoas emocionalmente maturas, fechando mais um capítulo aqui com vocês, fechando mais um episódio. E vou dar um spoiler. O que a gente vai falar no próximo capítulo? Como é o relacionamento com um pai ou com uma mãe emocionalmente maturos? Como a gente vai lidar com esse relacionamento? O que vai vir desse relacionamento? Será que tem formas de melhorar esse relacionamento?
vamos conversar no próximo episódio, no próximo mês. Muito obrigado a todos que estão aqui, que escutaram mais esse episódio, e os canais do GRED estão sempre abertos para cada um de vocês. Espero que a gente esteja junto em muitos e muitos estudos e trabalhos. Muito obrigado.